Você já se sentiu excluído de algo importante? Imagine ser deixado de fora de um evento espiritual único, apenas para descobrir que Deus tinha outros planos para você. Esta é a fascinante história de Eldad e Medad, dois homens comuns que se tornaram protagonistas de um dos episódios mais intrigantes do livro de Números. Nossa história se passa no deserto do Sinai, onde o povo de Israel vagava há quase 2 anos após a libertação do Egito. Moisés, o grande líder escolhido por Deus, enfrentava um desafio imenso: guiar e governar uma nação inteira de ex-escravos. O fardo era pesado demais para um só homem. Deus, em sua infinita sabedoria, instruiu Moisés a escolher 70 anciãos para ajudá-lo a liderar o povo. Estes homens deveriam se reunir na tenda do encontro, um lugar sagrado onde Deus se comunicava com Moisés. O plano era que o Espírito de Deus, que estava sobre Moisés, fosse compartilhado com esses 70 líderes, capacitando-os para a tarefa. Entre os escolhidos estavam Eldad e Medad. Seus nomes foram inscritos na lista, mas por algum motivo desconhecido, eles não compareceram à tenda do encontro. Talvez tenham se sentido indignos, ou talvez algum imprevisto os tenha impedido. O fato é que eles permaneceram no acampamento, enquanto os outros 68 se reuniam com Moisés. Então algo extraordinário aconteceu. O Espírito de Deus desceu sobre os anciãos na tenda, e eles começaram a profetizar. Mas a surpresa maior estava por vir. Lá no acampamento, longe da tenda do encontro, Eldad e Medad também foram tocados pelo Espírito e começaram a profetizar. Imagine a cena. 2 homens comuns no meio do acampamento, de repente começam a falar palavras inspiradas por Deus. As pessoas ao redor ficaram espantadas. Como isso era possível? Eles nem estavam na tenda do encontro. A notícia se espalhou rapidamente. Um jovem correu até Moisés para relatar o ocorrido. Eldad e Medad estão profetizando no acampamento, ele disse ofegante. Josué, o fiel assistente de Moisés, ficou indignado. Ele via aquilo como uma ameaça à autoridade de Moisés. Meu senhor, Josué disse a Moisés, proíba-os. Josué pensava que apenas aqueles oficialmente designados e presentes na tenda deveriam receber o dom da profecia. Ele temia que isso pudesse minar a liderança estabelecida. Mas a reação de Moisés surpreendeu a todos. Em vez de se sentir ameaçado ou irritado, Moisés respondeu com uma sabedoria profunda e uma humildade admirável. Você está com ciúmes por mim? Ele perguntou a Josué. Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Essas palavras de Moisés revelam uma verdade fundamental sobre o caráter de Deus e sua obra no mundo. Deus não se limita aos nossos protocolos humanos ou estruturas organizacionais. Seu Espírito sopra onde quer, como quer e sobre quem quer. A história de Eldad e Medad nos ensina várias lições valiosas. Primeiro, nos lembra que Deus é soberano e suas ações nem sempre seguem nossas expectativas. Ele pode escolher usar pessoas e métodos que consideramos improváveis ou até impróprios. Segundo, nos alerta contra o perigo do elitismo espiritual. Josué queria limitar a ação de Deus apenas àqueles oficialmente reconhecidos, mas Moisés entendeu que o dom de Deus não é exclusivo de uma elite espiritual. Terceiro, a história nos encoraja a ser abertos à ação inesperada de Deus em nossas vidas e nas vidas dos outros. Às vezes, podemos nos surpreender com a maneira como Deus escolhe trabalhar através de pessoas que consideramos improváveis ou em situações que parecem inadequadas. Quarto, vemos um exemplo poderoso de liderança humilde em Moisés. Em vez de se sentir ameaçado pela profecia de Eldad e Medad, ele se alegrou. Moisés entendeu que o objetivo final não era manter seu status ou controle, mas ver o povo de Deus abençoado e capacitado. Esta história também nos faz refletir sobre como reagimos quando Deus age de maneiras inesperadas em nossas igrejas e comunidades hoje. Somos como Josué, querendo limitar a ação de Deus aos canais oficiais? Ou somos como Moisés, celebrando a obra de Deus onde quer que ela se manifeste? É importante notar que a profecia de Eldad e Medad não era uma rebelião contra a autoridade estabelecida. Eles não estavam pregando uma mensagem diferente ou tentando criar uma facção separada. Pelo contrário, eles estavam em harmonia com o que Deus estava fazendo através de Moisés e dos outros anciãos. Isso nos lembra que, embora Deus possa agir de maneiras inesperadas, sua ação sempre estará em harmonia com sua palavra revelada e seus propósitos estabelecidos. A história de Eldad e Medad nos desafia a expandir nossa visão de como Deus pode trabalhar. Nos tempos bíblicos, assim como hoje,
Deus frequentemente escolhe usar pessoas comuns em lugares comuns para realizar seus propósitos extraordinários. Pense em sua própria vida. Já houve momentos em que você se sentiu deixado de fora espiritualmente? Talvez você tenha pensado que não era qualificado o suficiente, ou que não estava no lugar certo na hora certa. A história de Eldad e Medad nos lembra que Deus pode nos alcançar e nos usar onde quer que estejamos. Esta narrativa também nos convida a considerar: estamos abertos para reconhecer e celebrar a obra de Deus através de pessoas ou em lugares que não esperaríamos? Como podemos cultivar uma atitude mais inclusiva e acolhedora em nossas comunidades de fé? À medida que refletimos sobre esta história, somos desafiados a adotar a atitude de Moisés. Uma atitude de humildade, abertura e alegria diante da obra imprevisível de Deus. Que possamos, como Moisés, desejar que o Espírito de Deus se derrame abundantemente, não apenas sobre alguns escolhidos, mas sobre todo o povo de Deus. A história de Eldad e Medad, embora breve, ecoa através dos séculos, nos lembrando da grandeza e da imprevisibilidade de Deus. Ela nos encoraja a estar sempre atentos e abertos à sua ação, prontos para reconhecer sua obra, mesmo quando ela vem de direções inesperadas. Que esta história antiga continue a nos inspirar hoje, nos lembrando que o Espírito de Deus não conhece limites e que seus dons e chamados podem surpreender e maravilhar. Que estejamos sempre prontos, como Eldad e Medad, para sermos vasos do Espírito de Deus, onde quer que estejamos e quaisquer que sejam nossas circunstâncias. Que possamos, como comunidade de fé, criar espaços onde o inesperado seja bem-vindo, onde a diversidade de dons seja celebrada e onde o Espírito de Deus possa se mover livremente. Pois, como Moisés sabiamente reconheceu, é uma bênção quando o Espírito de Deus se derrama abundantemente sobre seu povo. Que a história de Eldad e Medad nos inspire a viver com os olhos e corações abertos, prontos para testemunhar e participar da obra surpreendente e maravilhosa de Deus em nosso mundo hoje.